Oi, gente! Boa tarde, boa noite, bom dia. Amém a todas as saudações. Beleza? Gente, eu quero fazer um agradecimento aqui a todos quantos estão seguindo a minha novelinha. A minha vida dá uma novela, né? Então, uma novelinha básica aqui, né? Então eu quero agradecer aos meus queridos e às minhas queridas que estão acompanhando desde o primeiro, né, episódio. E tô aqui, ó, com a listinha, né, de vocês. Então é uma homenagem que eu quero prestar a vocês, tá bom? Então vamos aqui. Nesita Gama, Eva Sintra, Priscila Dantas, a que deu a ideia para fazer, né, a série, a Mara Camargo, a Dagmar Salles, a Elizabeth Almeida, a Sênia Gamboa, Josimara Pachiega, Edna Rodrigues, o Robson Vilela, tem um homem assistindo minha novelinha, a Zilmar Oliveira, a Ive Barros, a Maria Isaura, a Stefane Rodrigues, a Silmara Rondon, a Maria Amélia, a Clarice Lopes, a Ana Maria Gamarra, a Silvana Machado, a Geisa Maura, o Galvani Dutra, outro homem assistindo a novelinha, a Neide Nascimento, mas é debochada essa minha amiga, e a Silvana Pereira, o Teólogo por Amor, a Neuza Fonseca e o Júnior Refletir em Cristo, meu querido José Carlos Brandão, a minha querida Laurinda Queiroz, também está sempre aqui, não tá comentando aqui na novelinha, hein? Mas eu não vou deixar você fora, né? Tá bom? Ó, pra vocês, ó, aquele abraço, brigadão, tá bom, gente? É isso aí, tá? E vamos que vamos nessa? Acabou, chegou. Parou o cirquinho, tá? Gente, já 3 minutinhos. Então vamos aqui. Então eu estava contando lá, né? E eu acredito que a fase mais difícil realmente foi a venda, né, da casa, pelos transtornos que, né? A venda, a construção, né? Foi assim os momentos mais assim difíceis, né? Muito complicados. E como eu já disse, o advogado começou a atrasar, né? E o que eu quero contar? Eu tô contando os pontos, como eu já disse, que foram assim mais relevantes, né? Tem muita coisa, lógico, desde 99 até hoje, né? Mas o que aconteceu um dia? Ele começou a atrasar. Aí eu ia, né? Saía daqui, perdia o dia para ir, né? Para São Bernardo, que ele morava lá. E chegava lá, ele era muito educado, muito gentil, né? Me recebia muito bem. A senhora quer um cafezinho? E como que foi de viagem? Aquelas coisas, né? Imagina, viagem, 1 hora e 50 minutos, o trânsito das marginais incluído, né? E ele já, né? Claro, né? Doutor advogado, já tinha as manias, né? As manhas e as manhãs, né? E aí falava, mas eu tô precisando, né? Tô passando vergonha e eu tô assim, devendo no banco, devendo no depósito, né? E
senhor precisa ver meu lado também. Gente, eu implorava para aquele homem, né, me pagar. Porque eu sabia que se eu, né, aquela velha história, não que ele fosse fazer isso, mas não tem gente que é assim? Se você faz assim barraco, ou se você é mais, né, grosseiro, aí que eles ficam, pois então tá bom, procura seus direitos, né, e aí que não paga mesmo. Chorei muito ali naquele escritório, sabe? Pela injustiça, pelo que ele estava fazendo comigo, né? E um dia eu saí daqui e falei, deixa eu ir lá, né? Aí fui lá, gente, foi muito triste. Chegando lá, eu vi que tinha polícia, né, na porta do edifício dele. E falei, nossa, deve ter tido um assalto, né, aí. E que será que foi, que será que não foi, né? Aí logo eu vi os policiais, né, e ele estava assim, tirando algumas coisas de dentro do carro, que o carro ficava em frente, né, ao edifício, aonde era o escritório dele. Aí eu fiquei meio afastada assim, né, não sabia do que se tratava. Bom, era quem? O oficial de justiça, né, fazendo busca e apreensão do veículo dele. Bom, eu não preciso dizer que eu fiquei, né, nem pensar de cobrar o cara, né. Aí eles nunca tinha visto, né, como que é esse negócio de busca e apreensão, né, e eles vêm mesmo com policiais, e um pega o volante e só deixa tirar as coisas pessoais do veículo, né, e dá a chave, ó. E ele ficou tão constrangido, né, quando me viu, mas não saiu, né, da postura dele, né? Ele era um homem muito educado. Aí ele pegou e falou assim, dona Mária, a senhora viu que constrangimento, que situação? Vamos subindo, vamos subindo. Aí subimos, né? E uma sala muito bonita, muito ampla, já me ofereceu um cafezinho, né? E eu não ia começar a cobrar ele, né? Ele sabia o que eu estava fazendo ali, mas diante do quadro, né? Tenha misericórdia, né? E aí ele estava explicando que ele havia se separado da mulher e que ele tinha 4 filhos e que teve que separar todas as coisas. Os filhos tinha 2 fazendo faculdade, né? Tudo pago. E que estava muito difícil para ele. Ele, segundo o que ele me falou, ele trabalhava para o INSS e eles recebiam de 3 em 3 meses. E isso é verdade porque eu tenho na família também quem trabalha assim, né? E é assim mesmo, é de 3 em 3 meses, às vezes até mais. E ele estava me explicando, né? Ele falou, e agora a senhora presenciou que não é que eu não estou querendo pagar, eu não estou podendo pagar. E tudo bem. Já faltava só, acho que umas 2, 3, né? E ele vinha me pagando, gente, de R$ 1.000, de 1.500, né? Mas tudo bem, coisas da vida, né? E eu vendo a situação dele, eu também me via, né? Era praticamente a minha situação também. Porque eu estava, né, tão bem e de repente, né, com a minha separação, né, aconteceu tudo o que aconteceu e eu também estava enfrentando os meus problemas, né? Então, a gente tem que ter humanidade, né? Aí tomei um cafezinho, ele me contou as coisas, isso e aquilo e tal, né? Bom, vim embora pelo caminho, né? Sem um puto, né? Que ele me deu. Aí tocando a vida. E aí já não tinha mais, né, o que fazer. Eu sei que eu parei de cobrá-lo, sabe? Eu parei, falei, não, eu não vou mais. Aí ele ainda depositou, acho que mais 2, né, as 2 prestações, e depois deixou uma para trás. E olha, e foi deixando, né? E eu falava, bom, eu não vou mais cobrá-lo, porque
com a venda da casa, era letras, né? Ele me pagava e eu devolvia as letras para ele. E fizemos um negócio no cartório que ele não podia vender a casa, não podia fazer financiamento em banco, nada, enquanto ele não tivesse, né, as 10 letras, né? E eu teria que ir no... Eu teria que devolver as letras para ele e assinar um documento, né? Que estava de posse dele, como já estava tudo certinho, que ele tinha me pago tudo para eles depois, mediante aquela comprovação daquele documento, ele ia no cartório e estava beleza, né? Foi tudo muito bem feito pela imobiliária, né? Bom, um belo dia, passou muito tempo, gente. E um belo dia, e o meu irmão, eu tenho um irmão, uma cunhada, né, que tem escritório de advocacia, e ele falava, uma hora ele vai te procurar, e você vai cobrar juros e juros desse homem, não é justo, né? Que uma hora a vida vai ter que melhorar para ele também. Se está melhorando para você, vai ter que melhorar para ele também. E eu, né, eu achava que realmente, então beleza, eu vou cobrar os juros e correções, né? É o meu direito. Então deixa quieto. Eis que um dia o telefone toca, telefone fixo. Quem era? O filho dele. Oi, dona Mari, tudo bem? Tudo bem? Aqui quem está falando é o filho do doutor fulano. E eu queria ver com a senhora que nós precisamos de resolver o probleminha da casa. E eu preciso de dos documentos, né, para legalizar as coisas. E eu achei estranho, né, que foi ele que ligou. Aí ele falou assim, a senhora sabe que meu pai faleceu, né? Gente, o homem faleceu. E agora eu tô... E veja, esse menino estava estudando ainda, hein, na época. Ele já estava se formando e ele que estava gerindo o escritório do pai e ele que estava fazendo e tomando conta lá do inventário e das coisas do pai. Aí eu falei, nossa, como assim? Ele era jovem, né? Não era... Ele não tinha nem cabelos grisalhos, ele devia ter uns 50 e poucos anos, né? E eu falava assim, o senhor é um turco? Porque ele tinha um bigodão assim, e ele parecia assim um Habib, né? E ele não era, ele era mineiro. E ele falava, nossa, todo mundo acha que eu sou, né? Aqueles Habib lá, né? Para mim tudo que é... Eu sou mineiro, Bom, conclusão. Esse rapaz veio, marcamos o horário, ele pode deixar que eu vou aí na casa da senhora, me dá um endereço, e a senhora me devolve a letra, e isso e aquilo. Eu falei, tá bom. Bom, o que aconteceu com esse doutor? Gente, disse que ele era um homem regrado, não fumava, não bebia, né? Um paizão, realmente, ele ficou com a guarda desses filhos. Era verdade, né? A esposa era, né? Deve ter aprontado alguma coisa. E ele ficou com muita responsabilidade. Tinha uma das moças jovens ainda, adolescente, nesse ínterim ficou grávida. Então teve muitos pepinos na vida desse homem. E ele estava me contando que ele nem carne todos os dias, ele não comia. Ele era assim daqueles pró-saúde, sabe? Aqueles homens que se cuidam. E de repente surgiu, né? Foi fazer um check-up e deu que ele tinha um tumor nos rins e não teve, né? Gente, eu fiquei tão abalada, fiquei assim tão, sabe? Eu falei, nossa, olha, e eu aqui, né? Achando que o homem daí ia aparecer e o homem já tá, né? Enfim, se o pai era, né? Um gentleman, super educado, né? Não se alterava, o filho era assim mais ainda. Já chegou elogiando. Poxa, que cidade maravilhosa! E que lugar maravilhoso que a senhora mora!
E como a senhora fez muito bem de ter vendido lá para nós, porque aqui é muito melhor, olha que maravilha, e que maravilha de terreno, e quis conhecer, antes de sentarmos na mesa, né? E aí contou tudo com muita paciência, sentou aqui e tal, né? E parou com puta de um carrão na porta, né? A coisa não devia estar tão ruim assim, né? E aí eu descobri que tinha ainda tinha uma letra, né? Então, estou aqui para a gente vir trazer o dinheiro para a senhora. Aí eu, né, meu irmão já tinha me falado, né? Já tinha me feito até a conta, né? Quando ele me ligou e que nós marcamos o dia, meu irmão falou, olha, tá aqui a conta, você não dá a letra para ele sem ele te pagar esses juros e essas coisas que estão aqui. É de lei, tá? É de lei, tá tudo documentado e tá tudo certinho. Mas aí ele veio com umas milongas, que a senhora veio, foi uma perca irreparável. E agora eu fiquei no lugar do meu pai, mas o meu pai era o nosso porto seguro, e meus irmãos respeitavam o meu pai, mas eles não estão respeitando, e tá um horror aquela casa, a senhora precisa de ver, eu que tenho que pagar a água, a luz, e chorou, e chorou, e chorou. E aí peguei e falei para ele, né, falei, olha, tem essa letra e aqui tem, que eu já fui no advogado, e ele falou para mim que tem, eu posso cobrar esses juros aqui. Não, pelo amor de Deus, a senhora não vai fazer isso comigo. Eu sei que o meu pai elogiava muito a senhora, que a senhora teve muita paciência e que a senhora é isso. Gente, me punha lá, sabe? Aí eu falava, meu Deus do céu, olha só, né? Eu achando, né, que estava deixando para lá a última para me dar bem. Mas o filho, né? O filho tinha uma lábia, né? Aí eu falei, quase que eu falei o nome dele. Aí, não, a senhora não vai fazer isso comigo, a vida é assim mesmo, a gente perde aqui, mas ganha ali, e não sei o que, e não sei o que lá. Gente, olha, quando eu vi, eu estava dando a letra para ele e falei, olha, tá bom, vai, tô. Tá bom assim? E aí não peguei né, um real de juros. E aí eu lembrei, falei, o seu fulano lá do depósito também não me cobrou juros, né? Então eu também, eu com meus botões, né? Tudo isso ali, pensando, né? E não cobrei os juros do rapaz e ele estava muito bem de vida, e eu deixei amigas lá nesse lugar, né, vizinha minha, e eles fizeram um belo de uma reforma na casa e eram muito bem, né, o rapaz já. Enfim, o episódio da casa foi resolvido, eu fiquei muito triste de saber que, né, o que aconteceu com o doutor, né, realmente, né? E assim, né, é a vida. E aí outra passagem também complicada nesse ínterim é a minha aposentadoria. Nessa da separação, eu perdi a minha carteira de menor, carteira profissional de menor. E eu trabalhava desde os meus 12 anos de idade. Naquele tempo, carteira registrada como, né, auxiliar aprendiz, né? E eu tinha uns mais de 5 anos eu tinha naquela carteira. Olha, perdi a carteira. Então, toda vez que eu entrava para a minha aposentadoria, vinha a resposta, indeferido. Aí eu fui no Ministério do Trabalho, lá na Barra Funda, eu fui em todos os órgãos que se possa imaginar. Eles falavam que tinha um arquivo morto, né, do INSS, eu fui, mas não teve jeito. Só o que estava na internet que eles consideravam. Aí eu sabia o nome das empresas, né? Eu tinha algumas coisas guardadas, né? Como documento. Gente, eu sou daquelas que guardo até
guardanapo de lembrancinha de casamento, sabe? E a minha carteira, sei lá o que aconteceu. Enfim, não me aposentava, mas graças a Deus. Aí chegava, eu fui no Ministério do Trabalho, lá na Barra Funda, e era naquela época, lembra que aquele cara que era do Ministério do Trabalho, e ele e a secretária, teve um desfalque muito grande no Ministério do Trabalho, né? Como é que ele chamava? Nossa, virou piada aquele caso, né? Quem for dos cabelinhos brancos vai lembrar. Como que era? Eu sei que virou piada essa pessoa, né? Aí cheguei lá, tinha o tal do arquivo morto ali. Aí eu falei para as meninas, né? Para as mulheres que estavam lá. Era sujão mesmo, aquelas pastas enormes, né? Aquelas prateleiras assim. Aí eu mencionei o nome das empresas, ela falou, ixi, senhora e mais não sei quantos já vieram atrás aqui dessas empresas. Uma chamava-se Lídice, fazia sabe aquelas bolas de praia, aqueles bonecos João Teimoso, que a gente batia e ele voltava, batia e ele voltava. E a outra chamava-se Icós, era uma metalúrgica ali no Catumbi, numa rua paralela do Catumbi, e fazia fogãozinho, panelinhas de verdade de alumínio, sabe? Trabalhei muito tempo ali. E as duas empresas, né? Essas duas, uma fiquei uns 2, 3 anos, a outra mais uns 3 anos, simplesmente massa falida. Então, e aí voltei para casa, falei, fazer o quê, né? Mas aí com as minhas lojas, né, com as lojas que eu tinha o CNPJ e eu era MEI, né, aquele programa que tem, né, do microempresário. E aí eu tive que esperar, né, fazer os tal de 10 anos de MEI, né, e mais os 5 que eu tinha na carteira profissional que constava, que foi as últimas empresas que eu trabalhei. E fui vivendo, gente, graças a Deus fui vivendo com meus aluguelzinhos aqui, nada me faltou. Gente, não abaixei o meu padrão. Roupas, eu tinha roupas muito bonitas, sapatos, eu tinha bons sapatos, boas roupas, né? E nunca fiquei com vontade de comer as coisas gostosas que eu estava acostumada, meu vinho gostoso, e não abaixei o meu padrão assim, sabe? A única coisa que eu senti muito foi assim, né? Nesse ínterim, eu fiquei com meu nome sujo durante 2 anos, né? Vendi o meu carro para pagar o banco, né? O Banco do Brasil, que vira uma bola de neve, mas mesmo assim fiquei com dívidas também de outra loja que abri de sociedade com meu filho. E foram assim 2, 3 anos, nome sujo na praça, sabe? Não tinha como. A sorte é que eu sempre tive meus cartões de crédito, né? Isso ninguém ia me tirar. Mas desagradável, né? Meu nome constava E aí Deus foi sempre comigo, gente. A minha conta teve Aí eles mandam as cartinhas, né? Se você pagar hoje, né, de 15 mil que tava, a gente deixava por R$ 1.000, né? E um dia eu nem pedi nada, a minha filha pegou uma das cartinhas que estava aqui em cima da mesa e falou, nossa, eles vão fazer todo esse desconto. Minha filha pagou uma parte para mim, de quase 15 mil, deixaram por R$ 965. Ela falou, é imperdível, vamos lá pagar, né? Aí já quitei essa dívida também. Aí ficou uma dívida também na Caixa Econômica, também de coisas de loja, né? E aí o que aconteceu? O meu ex que me criticou tanto, né, que eu vendi minha casa muito barata, que eu não tive juízo, né,
E sempre assim, a hora de, como nós não somos separados no papel, quando eu vendi minha casa, ele teve que assinar, e quando ele vendiu a dele, eu também tive que assinar, né? E aí ele foi vender a casa, né? A casa linda que a gente morava aqui, e aí eu também não sabia disso, ele foi vender a casa financiada, e constava o débito, né, da dona Mária aqui. Esse homem ficou pé da vida. Imagina, ele não sabia, né, dos meus problemas de ação, né? E ligou, sabe assim, como que você tá devendo e não sei o quê, e não fala nada, e agora eu passei a maior vergonha, e o cara que vai comprar a casa é gerente lá da Caixa Econômica, lá de Louveira. E eu não sabia também, né? Não é só quem compra que tem que estar com tudo certinho. Quem vende também, né? Quem vende também tem que estar tudo beleza. E como que você dá uma dessa e não sei o que, dá aquela descompostura, né? Aí eu fiquei só ouvindo, né? Aí como que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, você que sabe. Isso aí é problema, né? Eu não tenho como pagar, né? E aí ele foi lá, né, sempre resolvendo as coisas, né, com a arrogância, né, foi lá também, pagou a conta, né, tive que assinar, vendeu a casa dele, vendeu perdendo também, porque ele vendeu a casa financiada, mesmo o cara sendo, né, o tal do gerente lá que ele falou que era, demorou para sair o financiamento, e quando ele foi receber o dinheiro da casa, desvalorizou tanto que ele mal deu para ele comprar uma casa assim, né? O lugar excelente, mas a casa, né? Então a gente só pode criticar aquilo que a gente passa, né? Então ficou tudo resolvido. Gente, paguei não, pagaram a conta do Bradesco, pagaram a conta da Caixa Econômica, e eu fui levando, né? Eu só passei carão, né? De estar com o nome sujo, mas fui pagando tudo, foram, né? Algumas coisas pagaram também para mim. Como eu já disse, minha mãe me ajudou muito. E aí depois foi só alegria, né? Graças a Deus, até aqui me trouxe o Senhor, tá? Aí fiz da minha casa, como dizem aqui, né? Os vizinhos não gostam muito não, né? Porque aqui não pode, né, ter inquilinos. Mas são tudo quietos, tudo pessoas, né? Tenho meus inquilininhos lá embaixo, né? E aí alugava um quarto aqui, dentro da minha casa, para um professor, e né, eu não dava nem pensão nem nada. De segunda a sexta eles moravam longe, né, Presidente Prudente, davam aula aqui, e de sexta-feira eles iam embora para a cidade deles, só voltavam na segunda-feira, e fui levando, e só, como eu digo sempre aqui, só gratidão. Só gratidão. Pela fé, eu fui pela fé. Muito humilhada, pessoas que eram meus caseiros, né, tanto lá na outra casa como aqui, passavam, iam no ponto do ônibus. Hoje eu não tenho, eu tenho carro, mas é da minha filha, que tem 2 carros aqui, não é carros novos, essas coisas, mas, né, então nem preciso de comprar, quando preciso de alguma coisa, pego o carro dela, meu filho também tem, e poderia até comprar um carro, mas eu falo, não, né, para quê? Só vou daqui ali, com a minha idade, eu não posso ir longe, eu não posso ir, se eu quero ir em algum lugar, eles ficam com medo. Porque você vai pegar marginal, porque você vai sozinha, porque isso, porque aquilo. Então eu dependo de quem, né, me acompanha para ir fora daqui da cidade, né? E do mais, graças a Deus, estou com 70, vou fazer 77 anos, agora em agosto, se Deus me der vida e saúde.
e passei esses meus bocados, né? E eu olho para trás e eu falo, gente, como que eu fiz? Eu fico olhando e falo, gente, como que eu fiz tudo isso, né? Como que eu passei tudo isso, né? Então é isso. Uns me ajudaram, eu ajudei alguns e fomos assim, e é assim que eu vejo a vida, tá? Foi uma caminhada maravilhosa, eu cresci muito espiritualmente. Eu era uma pessoa muito ambiciosa, muito, né, sabe assim, cheia disso e daquilo. Deus trabalhou na minha vida nessa parte. Fui muito humilhada, como eu disse a vocês, irmãos que trabalhavam para mim, passam de carro, eu tô no ponto do ônibus, não dão carona, né? Porque não pode, né? Imagina dar carona para uma senhora, vai que ela mexe comigo, né? Então é isso, tá bom? E vamos que vamos, gente. Na nossa pouca força, né? Com a nossa fé, um dia a fé tá bem forte, bem, né? Tem dias que a gente fraqueja, como todo mundo, né? Mas estamos no lucro, graças a Deus, tá bom? Um beijão a todos vocês, mas todos vocês mesmo, tá? Fui.